dia 14 de novembro de 2021. Então, continuando aqui na página 17 do PDF Evangelho de Marta, para quem não tem, gente, esse evangelho está disponível na internet, no Google. Vocês vão digitar o Evangelho de Marta em PDF e ali vai aparecer o link para vocês baixarem este PDF maravilhoso deste estudo. Aí vocês podem imprimir em livreto para vocês acompanharem aqui as aulas. Estamos no capítulo 2, tá? Estamos na parte 3, no vídeo, na parte 3, né? Iniciando o capítulo 2 do Evangelho de Marta com o título Cuidar do terreno e esforçar-se pelo divino. Então, o que nós falamos no final do vídeo passado é interessante, né? Que nos conectou a este vídeo aqui. Nós falamos em terra fértil. E a terra fértil são os nossos pensamentos. Então o título deste vídeo 2 é Cuidar do terreno. O que é o terreno? O terreno é os nossos pensamentos. Orar e vigiar. E esforçar-se pelo divino. O que é se esforçar-se, gente? Estudar, trabalhar e ajudar. Estudar, trabalhar e ajudar. Isto é se esforçar-se pelo divino. O professor Hélio Couto, sábio como mestre, também falou a pura verdade. Por quê? Precisamos trabalhar mais, estudar mais, nos esforçar mais pelo divino, pelo planejamento divino em nós, pelos planos de Deus. Então vamos lá, começar a continuar com a nossa leitura aqui. A nossa grande casa parecia ter ficado vazia sem Maria. Então isso a Marta está falando aqui, né? Verifiquei que nunca antes me tinha apercebido da importância de sua presença, a sua vida de alegria e sorrisos gentis. Então ela sentiu falta da irmã quando a irmã saiu para seguir a sua missão com o mestre. Eu estava habituada a tomar conta dela desde a minha infância, mas também, sendo a mais velha, considerava ser meu dever constantemente ensinar, edificar e corrigi-la, acreditando que ela nos criava apenas problemas e ansiedade. E agora compreendi o quanto ela significava para mim. Então, após uma perda, ou seja, após Maria ter saído de casa, ela sentiu falta. E sentiu falta da sua presença. E sentiu falta porque ela amava a irmã. E todos nós, gente, quando nós saímos de casa, os pais sentem a nossa falta. Querendo ou não querendo. Por quê? Porque aquilo acaba se tornando um vazio. Né? Então, viver em crítica, julgamentos e briga, isso aí também está implícita na questão do amor. É sombras psicológicas, mas precisamos integrá-las em nós. Também me lembrava de Jesus frequentemente. Com perplexidade e interesse crescentes, eu ouvia outras pessoas falar sobre ele quando ia ao mercado para alguma coisa. Ouvi pessoas dizer que ele tinha curado um homem cego e também que ele tinha curado uma criança que não tinha esperança alguma de ser salva, ou que ele alimentava toda uma multidão quando ele tinha apenas 7 pães ao seu dispor. Ele partia-os e a comida fora suficiente para todos. Alguém disse que vira isto pessoalmente, enquanto outros objetivavam, dizendo que não eram mais que fantasias. E é assim hoje, né, gente? Assim, o que acontece hoje? Quando a gente fala de ressonância harmônica e quando a gente assiste as palestras do professor, que a ressonância harmônica ela cura, ela traz prosperidade para as pessoas. Muitas acreditam e outras não. Existem aqueles que acreditam que uma meditação cura e outros acreditam que não. Muitas acreditam que Joel curava apenas sentando e se conectando com o Pai, e muitos estão dizendo que é besteira, que isso não existe, que isso é coisa do demônio. Então é assim, gente, o planeta Terra é assim. O planeta Terra é regido pelo ego. O ego só acredita no poder material, só acredita em coisas materiais, só acredita ele só acredita no que ele vê. São Tomé? Eu queria acreditar na autenticidade destas histórias, mas tinha medo de cometer erros também. Na minha sinagoga, eles não nos diziam que o Messias viera e que toda a gente devia seguir o que ele ensinava.
Geralmente havia apenas silêncio sobre ele, como se não existisse de todo. E se alguém fazia perguntas sobre ele, eles não respondiam. Por quê? Porque eles eram totalmente contra. Contra por quê, gente? Porque era o ego. O ego é contra o todo. Porque eles queriam manipular as pessoas, vivendo sob a lei deles. Ou seja, o homem cujo fôlego está em suas narinas. Agora eu estava ansiosa pelo regresso de Jesus. Ao ir embora, ele disse que ele, junto com Maria e outros discípulos, viriam certamente à nossa casa outra vez. Então Jesus já disse Jesus estava prevendo, né, que iria voltar outra vez junto com Maria e seus discípulos. Quão grande foi a minha alegria quando eles vieram outra vez, mas esta alegria foi rapidamente eclipsada em mim por um ressentimento inesperado. Então aqui Marta está fazendo um relato da volta de Jesus em sua casa. O que aconteceu, né? O que o ego dela despertou. Desta vez estavam com Jesus não apenas os seus discípulos, mas próximos, mas também mais umas quantas pessoas que eu não tinha visto antes. Eu comecei a preparar a refeição para todos, e Maria permaneceu com Jesus e ouviu as suas palavras. Então, quando Jesus estava conversando com os discípulos sobre ensinamentos espirituais, Maria estava ali com Jesus conversando, porque Maria estava fazendo parte daquele ensinamento, ouvindo atentamente suas explicações. Eu estava com pressa para alimentar os convidados, e isso dava muito trabalho. Olha só, pensamento humano e ego, né, gente? Eu fui chamar Maria para me ajudar, mas Jesus respondeu que Maria tinha escolhido bem e estava certa nisso. Então assim, então precisamos interpretar aqui. Vocês viram que como é difícil entender as coisas espirituais? Marta chamou Maria para ajudar ela, para preparar a refeição para todos comerem aqui. Vamos raciocinar humanamente isso então agora aqui, tá? Para ver se a gente entende um princípio espiritual, porque senão fica difícil, né, gente? Então, Jesus disse que Maria tinha escolhido bem ficar ali escutando os ensinamentos. Ora, se humanamente pensando, Jesus não queria que ela saísse dali para ajudar, para preparar o alimento para eles mesmos comerem. Então, aí ia sair aí uma ofensa. Foi isso que ela pensou. Mas isso espiritualmente dizendo, aquela refeição, aquele preparo não fazia diferença alguma para o mestre. Vocês entenderam? Não fazia diferença nenhuma para o mestre. Carro, casa, apartamento, namorado não faz diferença alguma para uma consciência espiritual que é a substância de todas as coisas. E eu fui chamar Maria para ajudar, mas Jesus respondeu que Maria tinha escolhido bem e estava certa nisto. Eu regressei à cozinha fervendo. Vocês viram que quando a gente fala que aquela coisa impulsiona o ego, a pessoa fica com raiva e desiste e sai fora e não assiste mais, isto é sombra psicológica, isso é sombra, gente, é o ego fervendo, o ego pulou, não aceitou. Com indignação. Então a pessoa se indignou porque Jesus respondeu aquilo para ela. Mas então Filipe, um dos discípulos mais próximos de Jesus, entrou e ela estava fervendo de raiva. Deixe-me ajudar-te hoje, Marta. Eu fiquei muito surpreendida. Tu farás o trabalho de uma mulher? Aí Marta perguntou, que já estava com raiva, né? Bom, tu vai fazer o trabalho de uma mulher, Filipe? Por que é que é apenas para mulheres? Aí Filipe perguntou, uma consciência elevada olhou de cima e perguntou, por que esse trabalho é só para mulheres? Nós estamos na estrada todos os dias e fazemos tudo, nós próprios. Então eles faziam tudo para eles próprios. Preparamos a comida, lavamos a louça e lavamos a roupa. Então Filipe disse que eles faziam tudo. Não fiques tão zangada com Maria. Prontamente entenderás tudo sobre Jesus e tua irmã. Por agora, simplesmente acredita que é melhor fazer o que Jesus aconselha em cada situação específica. Escuta o mestre,
mesmo você fervendo de raiva. Então agora eu vou falar uma coisa para você, gente. Muitas vezes, olhando os vídeos do professor Hélio Couto, eu dava soco na mesa. Ficava com raiva porque ele dizia que a escolha não é nossa, a escolha é de Deus, porque só existe Deus, intrinsecamente ele falando isso. Porque não existe nós colapsarmos, nós criarmos a nossa vida, que é o todo é quem cria em última instância. E isso me deixava com raiva. E agora eu estou entendendo como que funciona a essência, que é a consciência espiritual. E isto em tudo, tanto no grande como no pequeno, tanto em uma lei hermética, né, gente? Como é em cima, é embaixo. Mas eu não entendo por que é que haveria de cozinhar sozinha, enquanto Maria se senta a seus pés, sem sequer mexer uma mão ou olhar para outro lado. E quando, viu o ego justificando aqui, e quanto a todo este trabalho que precisa ser feito, ela nem se importa. Então aqui o ego justificando, né, e não entendendo por que ela estava sentada sem olhar para o lado, sem querer ajudar, porque a comida seria feita para todos comerem. Isso é o ego, gente. Então, aqui, Felipe, deverias tentar acalmar-te. Agora, juntos nós rapidamente lidaremos com tudo o que é necessário. Tudo ficará bem. Esta refeição será ótima. E tudo que é necessário ouvir de Jesus, ele dir-no-lo-á, não perderemos nada do que é necessário e útil para nós sabermos. Eu gostei imediatamente de Filipe. E aqui já entra, né, a narrativa de Marta. Eu gostei imediatamente de Filipe. Este homem jovem de cabelo encaracolado, com um olhar claro e brilhante. Era tão agradável que a minha raiva rapidamente cedeu, porque a frequência, né, gente? Chega um ser de luz, fala, a frequência baixa, ela se dilui instantaneamente. Então, quando a pessoa está com problema e chega perto de um ser de luz, os problemas se esvaem. A menos que depois a pessoa fique pensando de novo novamente. Isso que o Joel fazia. Se o Joel estava perto ou não, mas quando ele entrava em meditação ou em fusão com o todo, os problemas que chegavam à sua consciência se esvaziavam e as curas aconteciam por causa desta amplitude e comprimento de onda entrando em fase com o todo. E Filipe tinha muita destreza no trabalho na cozinha, porque Filipe sabia fazer tudo, né? Cedo fomos capazes de levar os pratos com refeições prontas aos convidados. Todos começaram a comer. E depois de comer, quando todos estavam sentados confortavelmente, Jesus começou uma conversa. Então aqui Jesus vai começar a falar. Todos encheram a barriga, todos comeram, então agora o mestre fala. Amigos, Mestre Jesus, todos nós agradecemos a Deus pela comida que nos foi dada. Mas eu penso que também é importante agradecer àqueles que levantaram e àqueles que a prepararam para nós. Está abençoada com o trabalho de boas mãos. Vocês, Marta e Filipe, encheram estas delícias com o vosso cuidado. Eu fiquei embaraçada com este louvor de Jesus e cobri minha face envergonhada com um avental. E de repente percebi-me, isso aqui Marta falando, né? De que se não fosse por Filipe, eu teria continuado a sentir-se insultada por Maria e até por Jesus. Porque se não fosse uma consciência, um ser de luz que percebeu aquela alteração de frequência ali, aquela baixa, aquela queda de frequência, porque você está num ambiente de frequência alta, por isso que quando o professor Hélio Couto fala que num planeta avançado, um ser que não evoluiu ainda, que está na terceira dimensão, quer frequentar um planeta avançado, ele não consegue ficar, porque lá só existem seres de frequência avançadas, de altíssima frequência. Então, quando um serzinho lá, que está diminuto, como nós aqui, vamos para lá com nossos egos, com nossos gostos, a gente não permanece por muito tempo. Por quê? Porque a nossa frequência está totalmente destoada e sem sintonia com a frequência maior. E aí a rádio não pega, né, gente? Então, quando a frequência não bate, a rádio não pega, não sintoniza.
Ó, e aí vem a metafísica, uma metafísica importante aqui, gente, ó. Quando nós estamos com raiva ou a gente está com algum ressentimento dentro de nós, não fizemos nada, nem comida, nem oferecemos alimento a nada para as pessoas, porque a gente tira a energia do alimento. Tá ok? Porque a gente está com raiva. O que a gente está com raiva? Tudo é feito de átomo, tudo é energia, tudo é frequência. Ó, e teria cozinhado a comida em estado de raiva. E na realidade, apenas Filipe era digno de louvor e não há mérito meu aqui. Ela entendeu essa metafísica aqui, tá? E Jesus, entretanto, continuou dizendo. Vou parar um pouquinho aqui para dizer assim, ó. O quanto de verdade... Isso já foi dito. O quanto de verdade vocês estão preparados para ouvirem e reouvirem aqui neste canal daqui para frente, hein? Olha... Deus deve ser muito necessário a uma pessoa. Deus deve ser muito necessário a uma pessoa. Mais importante que a gente próxima do que todas as coisas terrenas. Então aqui ele está dizendo, né? E Jesus continuou dizendo que Deus ele deve ser necessário, é a primeira coisa que deve ser vinda em nosso pensamento. Joel não disse que quando a gente começa alguma coisa nós começamos sempre com Deus? É isso, gente. Deve ser necessário, é uma pessoa mais importante que a gente próxima. Então, mais importante que nossos pais, nossas mães, primeiro vem Deus, do que todas as coisas da terra, terrenas. Mas a inspiração a Deus não vem de imediato. Aqui, ó, Jesus continuando a falar. Mas a inspiração a Deus não vem de imediato. Por quê? Porque nós estamos na consciência material. Para a maior parte das pessoas, e vocês não devem exigir isto daqueles que não estão ainda prontos para este estado. É muito fácil apenas dizer, eu acredito, eu venero Deus. E de fato, muitas pessoas fazem apenas isto, esperando que, fazendo todos os que as rodeiam, reparem quão virtuoso eu sou, quão cuidadosamente eu sigo as regras, eu crio orações. Quantas pessoas são capazes de deitar fora todas estas... quantas pessoas são capazes de deitar fora todas estas inúteis coisas externas e seguir-me? Não muitas. Então, quem é capaz de seguir a Jesus? O professor Hélio Couto falou isso aí. Para as coisas começarem a darem certo, para a vida começarem a andar, precisamos seguir a Jesus. Tá aqui, gente. Tá no Joel, tá aqui. Joel fala de uma forma mais suave, né? Aquilo soa como uma poesia, muitas vezes, das pessoas. Então, mas tá aqui o que o mestre falou. Seguir-me, seguir os ensinamentos do mestre. O sermão da montanha. Ainda que, claro, né, na devida altura, para cada alma devidamente desenvolvida, ocorre uma etapa semelhante quando, através de todas as forças, pensamentos e desejos, uma pessoa se apressa apenas para Deus e mais nada ou atrai. A pessoa só pensa em Deus, só vive para Deus. Por quê? Porque Deus é a substância de todas as formas, gente, de todas as coisas. Deus revela-se a si próprio apenas a quem o procura verdadeiramente. E como que a gente procura Deus verdadeiramente? Através de soltar as coisas externas e voltarmos para dentro, porque o reino dos céus está dentro de vós. Aquele que quer adquirir o conhecimento dele e o seu amor, e quem ele próprio também ama. Deus não mostra a sua presença às pessoas indiferentes. Deus não mostra a sua presença às pessoas indiferentes. A aspiração, e ele deve tornar-se sincera e constante. Deus deve ser necessário para a alma não como um objeto para adoração ritual, mas como o ar para respirar, como a água para extinguir, a sede como comida para os famintos. Quando a atenção da alma é totalmente direcionada do mundano e vão para a busca de Deus, só então a profunda transformação da alma e a percepção clara do mundo divino são possíveis. Tudo isto é rapidamente adquirido apenas por uns poucos, que já são almas maduras. Bom, aqui a gente tem que entender, gente,
Então, o que são almas maduras? Vamos lá. Vocês sabem que existe a lei de encarnação. Para a lei humana de reencarnação, né? Reencarnar. Então, o que o Joel fala sobre reencarnação? Joel, vocês sabem que é o infinito. O infinito não encarna, o infinito não reencarna, o infinito não nasce, o infinito não morre, o infinito apenas é. Então, para Joel Goldsmith, o infinito apenas é, não encarna, não reencarna, ele apenas é. Então, no modo humano de vida, como consciências em evolução, nós temos estados de consciência no qual nós vamos transitando, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Chegamos no ponto de acúmulo de informação. Teoria das estruturas dissipativas de Elia Primogin, nós damos um salto de consciência, ou seja, chegamos à maturidade da alma. A maturidade da alma quando chegou o teto de informações, onde a gente começa a especular as coisas deste mundo. E foi assim que chegou para mim, e foi assim que eu estou intrivado nesses estudos, vivendo ainda um modo humano de vida, mas estando totalmente imersos aos estudos da verdade. Então, quantas pessoas estão por aí que ainda estão boiando neste mundo? Estão aqui, vêm para trabalhar, se aposentar e morrer, porque existe a morte, acredita na doença enfim, várias questões, né? Então, isso quer dizer almas maduras, tá, gente? Alma madura é quando a alma acumula informação, o sistema, ele acumulou tanta informação que ele dá um salto significativo. E aí nós começamos a questionar. Ó, vou continuar a leitura aqui, tá? Mas e quando aqueles que gostariam de o fazer, mas ainda não são capazes de o fazer com todo o seu coração, com toda a alma, confia no Senhor com todo o seu coração, com toda a alma, e não te inclines no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, para se esforçarem em direção ao Pai Celestial? Jesus faz uma pergunta. Não haverá salvação para eles? Vocês poderão perguntar-me, mas a vida virtuosa é possível. É nas boas ações do dia a dia, viver em paz com as pessoas, aspirar ao conhecimento do divino com o desejo de servir aos outros através do trabalho de um mesmo. Isto significa servir as pessoas tanto no melhor como no menor, que a pessoa pode fazer no presente. É muito bom e então gradualmente o amor desenvolve-se nesta alma e o cuidado cresce, e não importa se esses atos simples parecem insignificantes aos estranhos. Deixa que alguém apenas coza pão ou faça camas, mas todos devem fazê-lo em paz e amor, no serviço sincero para com o próximo. É gerada a felicidade na vida virtuosa, e deixa que seja apenas pouca ainda, mas é sobretudo através de tal trabalho devoto que a felicidade maior é obtida. Falo da felicidade da vida com Deus, que é possível para uma alma que aprendeu a amar de forma altruísta e forte. E através da alma cheia de amor, o homem se apressa em direção a Deus. E então, aos abraços do Pai Celestial, abrem-se para ele ou ela. Também agora, tão bem quanto possam olhar para as profundezas da alma, onde Deus pode sempre ser encontrado. E a partir dali, do coração espiritual, podemos olhar tanto para diante como para trás, e em todas as direções. Se olharmos em frente, nós como que fluímos para o mundo da matéria para lhe concedermos o nosso amor. Colapso da função de onda. Aqui ele está explicando, né, o colapso da função de onda, gente. Ou, se olharmos para trás e para as profundezas do espaço, a paz e luz. E Marta, tu também devias tentar fazer isto. Ali dentro abre-se o espaçoso mundo da divina presença. Deus sempre permanece ali. Ele está mais próximo do que todas as pessoas à vossa volta, mais próximo que o ar que a gente respira,
mais perto do que suas mãos e seus pés. Sempre perto, mesmo no coração espiritual, podemos descobrir Deus, quem está presente na vida de cada pessoa. Eu tentei, mas não aconteceu muito. Foi como eu tentei, mas não aconteceu muito. Foi como se uma porta se abrisse um pouco, mas a oportunidade de passar por ela e entrar me esperasse ainda. E Jesus continuou. Esta é uma maneira fácil de ensinar quase qualquer pessoa que sabe como amar e aspira a Deus, como começar a sentir a divina presença. É olhar na direção oposta, relativamente ao mundo dos objetos e eventos terrenos, um olhar para trás, para as profundezas. Isso ajudará, ou seja, a impersonalização da visão humana da vida, né, gente? Sim, as profundezas divinas existem tanto para cima dos nossos corpos, como para baixo e em qualquer direção. Mas dirigindo o olhar da alma para trás, para as profundezas, é mais conveniente mergulhar no reino de Deus, que é dentro de nós, e é como se a porta para este reino se abrisse. E pode ser aberta apenas num coração vasto e amoroso. E então podemos aprender a dar o nosso amor e amor de Deus, que transborda o coração espiritual devolvido àqueles que vivem à nossa volta neste mundo. Então, terminamos aqui o nosso estudo deste vídeo, da parte 3 desse vídeo. Então, estamos iniciando o capítulo 2, tá? Então, assim, Jesus está explicando o colapso da função de onda, está explicando como mudar os nossos pensamentos em relação às coisas deste mundo, está explicando como nós devemos voltarmos para dentro em meditação todos os dias, que são as práticas, gente. Está explicando aqui nestas palavras que devemos nos empenhar, esforçarmos para chegar a Deus. Então, ele está explicando a metafísica da iluminação espiritual. Então, é muito importante que todos aqui façam o seguinte: façam uma meditação antes para assistir este vídeo aqui. Façam uma meditação, assistam este vídeo de novo, para compreender o que foi dito aqui, o que Jesus nos deixou de ensinamento, para que nós possamos avançar passo a passo dentro desses estudos aqui. Lembrando que, mais uma vez, né, gente, é de praxe aqui, vou deixar o link do grupo informativo da classe de estudos, que é uma classe paga, mensalmente, tá? E que nós estamos lá, ao vivo, com os estudos dos princípios espirituais, metafísica e mecânica quântica e tudo mais, tá? A gente tá fazendo um estudo como se fosse uma universidade, pesquisas e tudo mais. Tá ok, gente? Um bom dia a todos. A paz esteja convosco, em Cristo Jesus.